día para todos. Bom dia para todos. Es realmente una experiencia maravillosa estar aquí el día de hoy É con realmente uma experiência maravilhosa estar aqui no dia de hoje. ustedes. Sencillamente agradezco a nuestro Padre Celestial Simplesmente agradeço ao nosso Pai Celestial y a todo aquel que tuvo que ver en la invitación de venir a este e todos lugar. aqueles que estão envolvidos no meu convite para vir aqui. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito seja o nome do Senhor. Ya sentimos, no tenemos esa palabra en español, saudades. Já tem saudades. El Señor es realmente bueno O Senhor realmente é bom. y es maravilloso compartir con cada uno de ustedes. E é maravilhoso compartilhar com cada um de vocês. Qué bueno es reafirmar la fe en compañía de hermanos. Que bom que é confirmar a fé na companhia de irmãos. Qué maravilla es oír jóvenes que creen en el poder de Cristo Que para vencer. maravilha é jovens que creem no poder de Cristo para obedecê-lo. Ustedes que frecuentan este lugar, Vocês que frequentam este lugar, ustedes que viven en este vocês lugar, que vivem neste lugar, por favor, por favor, no den por sentado la maravilla de bendición que esto significa. não julguem pouco a maravilha de bênção que isso significa. El día de hoy nosotros solamente queremos contemplar a Cristo. No dia de hoje nós queremos somente contemplar a Cristo. Hoy anhelamos que nuestras débiles miradas vean la hermosura de su santidad. Hoje nós queremos que nossos frágeis olhares vejam a formosura de sua santidade. Hoy queremos comprender su conflicto con la tentación Hoje nós queremos compreender o seu conflito com a tentação y creerle a Él e crer nele, en sus promesas para nosotros promessas para nós, y llenarnos de valentía e encher-nos de valentia para enfrentar el mundo para enfrentar o mundo como Él. como Ele. Vamos a orar. Vamos orar. Nuestro Padre bendito, Nosso Pai bendito, tú conoces cada una de nuestras debilidades o Senhor conhece cada uma de nossas fraquezas. y conoces cualquier obstáculo presente para oír tu voz. Conheces qualquer obstáculo presente para ouvir a sua voz. Te pedimos que manifiestes tu poder, Señor, Te pedimos que manifestes o teu poder, Senhor, y nos permitas oír tu voz claramente e nos permitas ouvir a sua voz claramente. y ser enseñados por ti, Señor, E ser ensinados por Ti, Senhor. y ser transformados de gloria en gloria E ser transformados de glória em glória al contemplar a Cristo, ao Señor, contemplar a Cristo, Senhor. al comprender su sacrificio, Ao compreender o seu sacrifício. al comprender su lucha, Señor, A compreender a sua luta, Senhor. y llenarnos de su poder E encher-nos do seu poder. para seguir con valentía sus pisadas. Para seguir com coragem as suas pisadas. Haz esto posible en nosotros, Señor, Faz isso ser possível em nós, Senhor. en el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amén. Amém. Existe una ley de la mente Existe uma lei da mente por la cual la experiencia sensorial, pela qual a experiência sensorial, por la cual la experiencia vivida, pela qual a experiência vivida, la manera en la que usted se ha relacionado con el mundo a su a alrededor, maneira pela qual você tem se relacionado com o mundo ao seu redor, modifica claramente modifica claramente su interpretación de la a realidad. sua interpretação da realidade. Permítanme darles un ejemplo. Permitam-me dar um exemplo. ¿Qué sucedería si colocamos 3 tazas delante de nosotros? O que aconteceria se nós colocamos 3 copos diante de nós? La taza de la izquierda está llena de agua fría. O copo da esquerda está cheio de água fria. La taza de la derecha está llena de agua caliente. E a da direita está cheia de água quente. Y la taza de justo en medio está llena de agua tibia. E o copo que está justo no meio, ele está cheio de água morna. Ni caliente, Nem quente, ni fría. nem fria.
Así que nuestra mano izquierda va en el agua fría, Então a nossa mão esquerda vai na água fria, nuestra mano derecha va en el agua caliente. a nossa mão direita vai na água quente, Y luego de unos minutos allí, e depois de uns minutos assim, tomamos nuestras manos tiramos as nossas mãos y las introducimos al mismo tiempo en el agua e tibia. colocamos ao mesmo tempo na água morna. La mano que estaba en el agua fría, A ¿cómo mão que sentirá el agua estava tibia? na água fria, quando você põe ela na água morna, ¿Cómo la va a sentir? como você vai sentir? Caliente. Quente. Y la mano que estaba en el agua caliente, Y a ¿cómo mano- va a sentir el agua E tibia? a mão que estava na água quente, como vai sentir a água morna? Fría. Fria. ¿Pero no es acaso la misma agua? Mas não é a mesma água? Porque dos interpretaciones diferentes de Por la que realidad. duas interpretações diferentes da mesma água? Porque la experiencia previa Porque a experiência anterior moldea nuestra comprensión molda a nossa compreensão de la realidad. da realidade. No existe un solo momento de su día Não tem um só momento na sua vida en que usted no esté interpretando su realidad. em que você não esteja interpretando a sua realidade. Usted no puede hablar con su cerebro y decirle, Você não cerebro, pode falar com o seu cérebro e dizer, cérebro, ahora voy a conocer las cosas como son. agora eu vou conhecer as coisas como realmente são. No voy a interpretar. Não vou interpretar. Dame conocimiento objetivo de la realidad. Me dê conhecimento objetivo da realidade. Todo lo que usted tiene Tudo que você tem es una relación de su mente é uma reação da sua mente con la realidad exterior com a realidade exterior, que pasa por la interpretación de su que mente. passa pela interpretação da sua mente. Y aquí la experiencia tiene un peso irrefutable Y aquí- sobre nuestra comprensión. A experiência tem um peso irrefutável sobre a nossa compreensão. ¿Por qué razón hemos comenzado nuestro tema de esa manera? Por que razão nós começamos o tema desse jeito? Porque ahora nosotros vamos a ver un ejemplo en la escritura. Porque agora nós vamos ver um exemplo nas Escrituras, El ejemplo más grande de todos. o maior exemplo de todos, La lucha de Cristo a luta de Cristo contra la tentación. contra a tentação. Vamos a mirar lo que nos dice la escritura acerca de este evento. Vamos ver o que diz a Escritura sobre esse evento. Y comenzamos en Mateo capítulo número 3, E vamos começar em Mateus, capítulo 3, versículo número 16. o verso 16. Dice así la palabra de Dios. Diz assim a palavra de Deus. Y Jesús, Y Jesús, después que fue bautizado, Quando foi batizado, subió luego del agua. saiu logo da água. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Eis que se lhe abriram os céus, Y vio al Espíritu de Dios que descendía e viu o Espírito de Deus descendo, como paloma y venía sobre él. como pomba e vindo sobre ele. Versículo 17. Verso 17. Y hubo una voz de los cielos E houve uma voz do céu que decía: que dizia: Este es mi Hijo amado, Esse é o meu filho amado, en quien tengo complacencia. em quem me comprazo. La primera pregunta que nosotros necesitamos hacerle al texto bíblico A primeira pergunta que nós precisamos fazer para o texto bíblico es: ¿quién es principalmente el beneficiario de esa voz? é quem é principalmente o beneficiário dessa voz. ¿Será que esa voz estaba destinada para ser de beneficio solamente para los que estaban allí de testigos? Será que a voz era para benefício somente daqueles que estavam ali de testemunha? ¿O será que esa voz también tenía como beneficiario a Cristo mismo? Ou talvez teria como beneficiário o próprio Jesus mesmo? ¿Beneficiaba esa voz a Cristo que la oía? Essa voz beneficiava a Jesus que a ouvia? La única manera de responder correctamente esta A pregunta única maneira de responder corretamente a pergunta es entender correctamente la humanidad de Cristo. é entender corretamente a humanidade de Cristo. Según los primeros capítulos del deseado de todas las gentes Segundo os primeiros capítulos do Desejado de Todas as y Nações, según toda la revelación bíblica, segundo toda a revelação bíblica, Cristo no solamente tenía cuerpo humano, Cristo não tinha somente um corpo humano. su propia mente A sua própria mente también se había desarrollado en conformidad con las leyes de la niñez. também havia se desenvolvido de acordo com as leis de quando ele era criança. Ejemplo de ello, Um exemplo disso:
Cristo tuvo que aprender en las rodillas de su madre Jesus teve que aprender nos joelhos da sua mãe las lecciones de la palabra de Dios. as lições da palavra de Deus. Pero por favor, no era su propia palabra. Mas, por favor, não diga a sua própria palavra. No era él quien había hablado a la humanidad tan pronto como Adán cayó. Não foi ele, perdão, No era él quien había hablado a la humanidad não era ele mesmo que falou com a humanidade tan pronto como Adán cayó. assim que caiu Adão? Desde el momento en que Adán y Eva cayeron en pecado, Desde o momento que Adão e Eva caíram no pecado, toda comunicación del cielo toda a comunicação do céu había ocurrido por medio de Cristo. havia ocorrido por meio de Cristo. Pero allí estaba él, Mas ali estava ele, siendo un niño aprendiendo las lecciones de la palabra de Dios sendo uma criança aprendendo as lições da palavra de Deus a las rodillas de su madre. nos joelhos da sua mãe. Otro ejemplo de ello es que Cristo, cuando hizo su primer viaje a Jerusalén, Outro exemplo disso é que quando Jesus fez sua primeira viagem a Jerusalém, aproximadamente cuando tenía 12 años para comprender y participar del sacrificio de la Pascua, tinha aproximadamente 12 anos e foi aprender e acompanhar o serviço da Páscoa. allí su mente comenzó a comprender el plan de la salvación. Ali a sua mente começou a compreender o plano da salvação. No era él quien lo había revelado, Não era ele quem tinha revelado, pero allí estaba la mente de un niño, mas ali estava a mente de uma criança, desarrollada conforme a las leyes de la niñez, desenvolvida de acordo com as leis da meninice, aprendiendo del ritual aprendendo do ritual, sobre su propia misión. sobre a sua própria missão. ¿Cómo supo Jesús que el tiempo para predicar había llegado? Como Jesus soube que o tempo para pregar tinha chegado? Está fácil. Ah, e é fácil. Era Dios. Era Deus. Un momento. Um momento. Jesús demostró tener conocimiento Jesus demonstrou ter conhecimento de los tiempos proféticos indicados por el profeta Daniel, dos tempos proféticos indicados pelo profeta Daniel, para que cuando la voz que clamaba en el desierto, para que quando a voz que clamava no deserto, según el profeta Isaías, segundo o profeta Isaías, Jesús reconociese Jesus reconhecesse en la predicación de Juan el Bautista na pregação de João que Batista el tiempo había llegado para iniciar su que o ministerio. tempo tinha chegado para ele começar o seu ministério. Él conoció por las profecías, Ele conheceu pelas profecias, por la predicación de Juan el Bautista, pela pregação de João Batista, por lo que había aprendido de la palabra de Dios pelo que tinha aprendido da palavra de Deus y la comunión con el Espíritu Santo, e a comunhão com o Espírito Santo, que ahora el tiempo de abandonar su trabajo había llegado que agora o tempo de abandonar o seu trabalho tinha chegado y era hora de iniciar su ministerio a tiempo completo. e era hora de iniciar o ministério em tempo completo. De manera que cuando Jesucristo fue bautizado De maneira que quando Jesus foi batizado y oyó la voz de Dios, e ouviu a voz de Deus, una voz real, uma voz real, me gusta decir que esa voz impactó con sus vibraciones eu gosto de dizer que essa voz impactou com as suas vibrações la membrana del tímpano, a membrana do tímpano. la cadena de huesecillos se movió, A cadeia de ossinhos se moveu. su nervio auditivo sintió los impulsos O nerviosos. seu nervo auditivo sentiu os impulsos nervosos. Era una voz real. Era uma voz real. Esa voz Essa voz lo confirmó a él mismo confirmou para ele mesmo de que tiempo había llegado de que o seu tempo havia chegado y de que él era el Hijo de e Dios, de que ele era o Filho de Deus, escogido para ir y ejercer escolhido su ministerio. para ir exercer seu ministério. No era otro, Não era outro. no era otro tiempo. Não era outro tempo. El tiempo había O llegado tempo chegou y era él. e era ele. Si eso no fuese así, Se isso não fosse assim, sino que esa voz sencillamente beneficiaba a la audiencia alrededor, e a voz beneficiasse somente a audiência ao redor, pero esa voz no lo beneficiaba a él, mas a voz não beneficiava a ele, pues no había forma de que él no comprendiese ya que era el Hijo de Dios, porque não havia forma de que ele já não compreendesse que já era filho de Deus, porque su mente era la mente de Dios, porque a sua mente era a mente de Deus, la misma mente que conoce la fórmula del sol, a mesma mente que conhece a fórmula do Sol, la misma mente que conoce los depósitos en donde están guardados los cimientos de la tierra. a mesma mente que sabe dos depósitos onde estão guardados os fundamentos da terra. Entonces la tentación que viene ahora Então a tentação que vem agora de poner probablemente en duda ser el Hijo de Dios de pôr provavelmente em dúvida o ser filho de Deus no tiene sentido. não tem sentido.
No tiene sentido que la tentación que viene a continuación Não tem sentido que a tentação que vem logo a seguir intentará hacerlo dudar acerca de su propia identidad. vai tentá-lo fazer duvidar da sua própria identidade. Cuando el tentador le va a decir si eres el hijo de Dios, Quando o tentador vai dizer, se você é o filho de Deus, si el tentador le está hablando a la mente que creó el universo, se o tentador está falando com a mente que criou o universo, le está hablando al creador, ele está falando com o Criador, pero ahora en forma humana, mas agora em forma humana. despojado de su conocimiento divino, Despojado do seu conhecimento divino. despojado incluso del conocimiento del futuro, E despojado inclusive do conhecimento do futuro. y le iba a hablar a una mente totalmente humana. E ele ia falar com uma mente totalmente humana. Si la mente de Cristo no es humana, Se a mente de Jesus não é humana, la tentación es un teatro, a tentação é um teatro. y la Biblia no puede hacer eso. E a Bíblia não pode fazer isso. Es absolutamente claro. É absolutamente claro. Usted tiene a un Dios Você tem um Deus que se hizo plenamente carne, que se fez plenamente carne. y su mente es la nuestra, E a sua mente era a nossa. formada y desarrollada Formada e desenvolvida. en conformidad con toda ley de la humanidad, Em conformidade com toda a lei da humanidade. según las leyes del desarrollo y crecimiento humano. Segundo as leis do desenvolvimento e crescimento humano. Y ahora Cristo E agora Cristo va al desierto vai ao deserto, habiendo escuchado la voz de su Padre. havendo escutado a voz do seu Pai. Noten que eso fue una experiencia real para él. Olhem que isso foi uma experiência real para ele. Esa experiencia fue confirmadora. Essa experiência foi confirmadora. Y ahora Cristo, quien hubo escuchado la voz del E Padre, agora Cristo, que havia escutado a voz do Pai, va al desierto para ser tentado. vai ao deserto para ser tentado. La Biblia dice en Mateo capítulo 1, A Bíblia diz em perdón, Mateus, Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateus capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Noten la voz pasiva del verbo. Notem a voz passiva do verbo. Jesús no va al desierto. Jesus não vai ao deserto. Jesús no va a buscar la tentación. Jesus não vai buscar a tentação. Jesús es guiado por el Espíritu al desierto. Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. Su vida está dominada por el Espíritu. Sua vida está dominada pelo Y el Espírito. Espíritu lo conduce al E desierto o Espírito o conduz ao deserto para buscar una mayor comunión con el para Padre, buscar uma maior comunhão com o Pai, para prepararse para su misión. para se preparar para a sua missão. Dice el texto bíblico, Diz o texto bíblico, para ser tentado para por el ser diablo. tentado pelo diabo. Ahora, el diablo no va a tentar a Jesús Agora, o diabo não vai tentar a Jesus en el primer día del desierto. no primeiro dia do deserto. El diablo va a esperar un ayuno de 40 días O diabo vai esperar um jejum de 40 dias 40 noches. e 40 noites. El texto bíblico nos dice que después de haber ayunado 40 días y 40 O noches, texto bíblico diz que depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, Jesús tuvo hambre. Jesus teve fome. Vamos a tratar de comprender y analizar la situación. Vamos tentar compreender e analisar a situação. Cuando usted deja de comer por algunos días, Quando você deixa de comer por alguns dias, una de las primeras cosas que ocurre con usted uma das primeiras coisas que acontece com você, por la ausencia de glucosa en su torrente sanguíneo, pela ausência de glicose na sua corrente sanguínea, ¿cuáles son las primeras células que comienzan a morir en ausencia de glucosa? quais são as primeiras células que começam a morrer na ausência de glicose? Las neuronas. Os neurônios. Cuando usted experimenta un periodo tan prolongado de hambre, Quando você experimenta um período tão prolongado de fome, una de las respuestas inmediatas de su cuerpo uma das respostas imediatas do seu corpo es comenzar a experimentar temblor. é começar a experimentar tremor. Temblor. Mi padre siempre cuenta una vez que había pasado día y medio sin comer. Meu pai me contou uma vez que ele passou um dia e meio sem comer. Y estudiando en la facultad, era un joven universitario, E estudando na faculdade, ele era um jovem universitário, él estudiaba educación física. ele estudava educação física. Y su profesor de gimnasia E o seu professor de ginástica le pidió hacer un ejercicio simple. pediu para ele fazer um exercício simples. Sostener las dos manos al frente, Segurar as duas mãos para frente, una al lado de la um ao otra, lado da outra, para ejemplificar un ejercicio a la clase. para dar um exemplo de um exercício. Entonces las manos de mi papá comenzaron a temblar Então as mãos do meu pai começaram a tremer. y el profesor se dio cuenta de lo que ocurría E o professor já entendeu o que tinha acontecido. y le dijo, E falou:
Ese temblor Esse tremor es hambre. é fome. ¿Estás pasando hambre? Você está passando fome? Ahora imagina el cuerpo de Jesús después de 40 días Agora- y 40 noches sin comer. Imagine o corpo de Jesus passando 40 dias e 40 noites sem comer. Su cuerpo ha perdido peso. O seu corpo perdeu peso. Su cuerpo está temblando. O seu corpo está tremendo. Sus neuronas están muriendo. Seus neurônios estão morrendo. La imagen es de un moribundo. A imagem é de um moribundo. Su rostro está demacrado O seu rosto está emagrecido. y su piel está golpeada por el frío del desierto en la noche E a pele está golpeada pelo frio do deserto à y noite por el calor terrible del desierto en e o el día. calor terrível do deserto de dia. Y además de esto, E, além disso, las piedras lisas que reposan delante de él as pedras lisas que estão diante dele se parecen a los panes. parecem com pães. Y entonces en ese momento, Então, nesse momento, su cuerpo está casi moribundo, quando o seu corpo está quase moribundo, ¿qué cosa creen ustedes que su experiencia le puede hacer creer? o que vocês acham que a experiência dele pode fazer ele acreditar? Ahora le vamos a añadir a esa posibilidad la voz del diablo. Agora vamos adicionar essa possibilidade à voz do diabo. El diablo viene a él cuando tiene hambre O diabo vem até ele quando ele tem y fome dice la escritura, y vino a él el tentador y le dijo, e diz a escritura, e veio a ele o tentador e disse: si eres hijo de Dios. se tu és o filho de Deus. Qué cosa tan terrible. Que coisa esa tão situación. terrível é essa situação. ¿Qué es lo que Satanás le está diciendo al hijo de O que é Dios? que Satanás está dizendo para o filho de Deus? De acuerdo con el deseado de todas las gentes, De acordo com o desejado, la apariencia exterior de esa voz a aparência exterior dessa voz era igual a aquel ángel que había descendido del cielo era igual a daquele anjo que havia descido do céu para decirle a Abraham para dizer para Abraão, en aquel momento de sacrificio de naquele Isaac, momento de sacrifício de Isaac: detén tu mano, detenha tua mão, no le hagas daño al muchacho. não faças mal ao menino. En otras palabras, Satanás adoptó la forma exterior de aquel ángel Em outras palavras, Satanás adotou a forma exterior daquele anjo que había venido para decirle a Abraham, que ya havia está bien, vindo para dizer para Abraão que não fizesse aquilo. ya está bien tu Já está sacrificio. bom o seu sacrifício. He venido para aliviarte. Eu vim te aliviar. Así que Satanás aparece en la forma de ese ángel Então Satanás aparece na forma desse anjo y le dice a Cristo que ha venido para aliviar su e sufrimiento. diz a Cristo que veio aliviar o seu sofrimento. Pero lo que ve ahora delante de sus ojos Mas o que ele vê agora diante dos seus olhos es un ser humano moribundo, é um ser humano moribundo, es un rostro demacrado, é um rosto es emagrecido, una piel uma golpeada, pele golpeada, es una imagen fea. é uma imagem feia. Y eso que el ángel está viendo, E isso que o anjo está vendo, le dice el ángel a Jesús, diz o anjo para Jesus, no puede ser un hijo de não Dios. pode ser um filho de Deus. Así no luce un hijo de Dios. Assim não parece um filho de Deus. Así no se ve a un verdadero hijo Não de é Dios. assim que se parece um verdadeiro filho de Deus. Dios no permitiría a un hijo suyo Deus não permitiria a um filho seu alcanzar esa imagen alcançar esta imagem demacrada, moribunda, sufriente. sofrendo. Entonces el ángel le dice que necesita solamente una prueba. Então o anjo disse que ele precisa somente de uma prova. Si es verdaderamente el hijo de Dios, Se é verdadeiramente o filho de Deus, dame una prueba de tu me divinidad dê uma prova da sua divindade, para yo saber para eu saber que no eres el querubín que rebelde, você não é o querubim rebelde, que no eres el diablo, que você não é o diabo, sino que eres verdaderamente el hijo mas de que Dios. você realmente é o filho de Deus. Jesús tiene dos opciones. Jesus tem duas opções. Jesús puede prestarle atención a sus sentidos, Jesus pode prestar atenção aos seus sentidos, a su experiencia, à sua experiência, y puede poner su mente en lo que su estómago le dice. e pode pôr a sua mente naquilo que o seu estômago lhe diz. Puede poner su atención en el temblor de su piel. Ele pode pôr a atenção no tremor da sua Y pele. puede
ser llevado a creer e que pode ser está levado a crer a punto de morir, que está a ponto de morrer, a menos que actúe en su propio beneficio. a menos que ele atue no seu próprio benefício. Jesús puede poner su mente en la experiencia. Jesus pode pôr a sua mente na experiência. Esa experiencia incluye ahora Essa experiência inclui agora una voz real también uma voz real também, que mueve la cadena de huesecillos de su oído que interior. move a cadeia de ossinhos do seu ouvido, dizendo: Antes de comprender la respuesta de Jesús, E antes de compreender a resposta de Jesus, vamos a analizar la sugerencia de Satanás. vamos analisar a sugestão de Satanás. Si eres hijo de Dios, Se você é filho de Deus, di que estas piedras se conviertan en pan. ordena que essas pedras sejam feitas pães. ¿Por qué convertir las piedras en pan es una tentación para Jesús? Por que transformar pedras em pão é uma tentação para Jesus? ¿Por qué obrar un milagro para comer y terminar con su hambre Por que fazer um milagre para comer e acabar com sua fome es una tentación para el Hijo de é Dios? uma tentação para o Filho de Deus? ¿Por qué? Por quê? La única razón, mis queridos amigos, A única razão, meus queridos amigos, es nuevamente comprender la humanidad de Cristo. é novamente compreender a humanidade de Cristo. Él había tomado todo su poder divino Ele havia tomado todo o seu poder divino y lo había voluntariamente sometido e a su Padre. voluntariamente o havia submetido ao seu Pai. Hasta el punto de decir en Juan capítulo 14, versículo 10, Até o ponto de dizer em João 14:10 que era el Padre que que era estaba en o él, Pai que estava nele, quien hablaba las quem palabras falava as palavras y hacía las e obras. fazia as obras. Así que la razón por la cual él no podía Así, convertir las piedras en Que a pan razão pela qual ele não podia transformar as pedras em pão era sencillamente porque no hay poder en la era humanidad. simplesmente porque não tem poder na humanidade. No está disponible ese poder para ti y para mí Esse poder não está disponível para você e para mim de obrar un milagro de fazer um milagre en beneficio propio em benefício próprio para salvar la vida, para salvar a para vida, salir de un peligro, para sair de um perigo, para escapar de una tentación. para escapar de uma tentação. Usted no puede agarrar sus manos y convertir las piedras en pan Você não pode segurar nas suas mãos e transformar as pedras em pães. cuando usted no tiene dinero Se você não tem dinheiro y sus hijos le piden comida. e os seus filhos estão te pedindo comida, Usted no puede hacer eso. você não pode fazer isso. Usted no puede obrar un milagro con sus manos Você não pode fazer um milagre com suas mãos para escapar de la tentación. para escapar da tentação. Así que la única razón por la cual eso era tentación para Cristo, Ou seja, que a única razão pela qual era uma tentação para Jesus, la única razón por la cual usar su poder para saciar su hambre, a única razão pela qual usar o poder para saciar a sua fome era pecado para el Hijo de Dios, era pecado para o Filho de Deus, es porque Él se había puesto al mismo nivel de la humanidad. é porque ele havia se posto no mesmo nível da humanidade Y toda cosa usada para salir de la tentación e todas as coisas usadas para sair da tentação debía ser solamente aquello que está disponible para ti. y para deveria mí. ser somente aquilo que está disponível para você e para Ese mim. era el plan de la salvación. Esse é o plano da salvação. Él no podía usar nada Ele não poderia usar nada que no esté también a tu alcance. que não esteja também ao seu alcance. Por eso era una tentación E para él. por isso era uma tentação para ele. Y ahora, Y mis agora, queridos amigos, meus amigos, Jesús va a responder a Satanás. Jesus vai responder a Satanás. ¿Qué mejor ocasión que esa Que melhor ocasião do que essa para tomar su experiencia previa para tomar a sua experiência anterior y decirle a Satanás: e dizer a Satanás: Satanás, Satanás,
Yo acabo de escuchar la voz de mi padre. Eu acabei de ouvir a voz do meu pai. Su voz movió la cadena de huesecillos. A sua voz moveu a cadeia de ossinhos. Yo escuché al padre decir que yo soy su hijo. Eu escutei o pai falando que eu sou o seu filho. ¿Cómo te atreves a negar ahora eso? Como você se atreve a negar isso agora? Yo experimenté la voz de mi padre. Eu experimentei a voz do meu pai. ¿Por qué Jesús no recurre a la experiencia? E por que Jesus não recorre a essa experiência? Si era el momento adecuado. Se era um momento adequado. ¿Cuántos de ustedes no quisieran decirle a cualquier persona que pone en duda su fe? Quantos de vocês não gostariam de falar para qualquer pessoa que duvida da fé de vocês? Yo he hablado con Dios. Eu falei com Deus. Sería una cosa irrefutable. Seria uma coisa irrefutável. Sería un asunto maravilloso. Seria um assunto maravilhoso. Pero Jesús no recurre a la experiencia. Mas Jesus não recorre à experiência. Y Jesús le dice a Satanás, E Jesus diz para Satanás: escrito está. está escrito. Vamos a analizar en primer lugar eso. Vamos analisar primeiramente isso. ¿Qué es exactamente lo que Cristo está haciendo aquí? O que é exatamente o que Jesus está fazendo aqui? Mis queridos amigos, Meus queridos amigos, Jesucristo está elevando Jesus Cristo está elevando la autoridad a autoridade de la palabra escrita escrita al mismo nivel ao mesmo nível de la voz del Padre que escuchó con sus da oídos. voz do Pai que ele escutou com seus ouvidos. No hay dos palabras de Dios. Não tem duas palavras de Deus. Una que se puede oír con el oído Uma que pode ser ouvida com o ouvido y una que está escrita. e uma que está escrita. Pero la escrita Mas a escrita está por debajo de la experiencia de la voz del Padre. está por debaixo da experiência da voz do Pai. No hay dos palabras. Não há duas palavras. La palabra A escrita, palavra escrita, tan escrita que está en Deuteronomio tão 8:3. escrita que está em Deuteronômio 8:3, Esa palabra escrita tiene el mismo poder, essa palavra escrita tem o mesmo poder, la misma autoridad, a mesma autoridade, la misma certeza a mesma certeza de la voz de Dios que abrió los cielos. da voz de Deus que abriu os céus. La palabra escrita, A palavra escrita la voz de Dios, é a voz de Deus, es el poder de Dios é o poder de Deus que dio vida al mundo que deu vida aos y mundos. usted la tiene en sus manos. E você tem ela nas suas mãos. El mismo poder, O mesmo poder, la misma a autoridad, mesma autoridade. y es aún más segura E é ainda mais segura que la experiencia. do que a experiência. ¿Quieren comprobarlo? Querem comprovar isso? Vamos a ir a la Biblia. Vamos ver na Bíblia. Acompáñenme, por favor, abriendo sus Biblias Por favor, me acompanhem abrindo as Bíblias en Segunda de Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo número 1. capítulo 1. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 16. E vamos a começar a leitura a partir do verso 16. La palabra de Dios dice así: A palavra de Deus diz assim: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque não vos demos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, siguiendo fábulas artificiosas, seguindo fábulas imaginárias, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. porém fomos testemunhas oculares de sua majestade. El apóstol Pedro vio con sus propios ojos la majestad del Señor. O apóstolo Pedro viu com seus próprios olhos a majestade do Senhor. ¿A qué evento de su vida se refiere? A que evento da vida ele se refere? ¿A qué experiencia física se refiere? A que experiência física ele se refere? Versículo 17. Verso 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, Porquanto ele recebeu de Deus o Pai honra e glória, le fue enviada desde la magnífica gloria quando lhe veio uma voz da magnífica glória, una voz que decía: que dizia: este es mi Hijo amado, Esse é o meu Filho amado, en el cual tengo complacencia. em quem me comprazo. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo E nós ouvimos essa voz que veio do céu, cuando estábamos con él en el Monte Santo. quando estávamos nós com ele no Monte Santo. ¿De qué experiencia está hablando el apóstol Pedro? De que experiência fala o apóstolo Pedro? De la transfiguración. Da transfiguração. ¿Fue una experiencia real? Foi uma experiência real? ¿De verdad vio con sus ojos la majestad Ele del realmente cielo? viu a majestade de Deus com ¿De seus verdad olhos? escuchó con sus oídos la voz del cielo? Ele escutou a voz do céu com seus ouvidos? Oh, sí, Claro que sim. absolutamente. Absolutamente. Y después de decir que con su propia experiencia vio la majestad del cielo E depois de dizer que com sua própria experiência ele viu a majestade do céu y escuchó la voz del e cielo, escutou a voz do céu, mira ahora lo que dice el apóstol. olha o que ele diz agora. Versículo 19. Verso 19.
tenemos también la palabra profética más segura. E temos também uma palavra de profecia mais segura. ¿Más segura que qué? Mais segura do que o quê? En el contexto, más segura que qué? No contexto, é mais segura do que o quê? La palabra profética es más segura que haber visto la majestad de Cristo en el monte de la A palavra transfiguración. profética é mais segura do que haver visto a glória de Deus no monte da transfiguração. Es más segura que haber escuchado la voz del cielo. É mais segura do que haver escutado a voz do céu. Eso es lo que está diciendo Pedro. É isso que Pedro está dizendo. La palabra de Dios A palavra de Deus es lo más seguro del é universo. o mais seguro do universo. Y la palabra de Dios escrita E a palavra de Deus escrita está al mismo nivel está ao mesmo nível de la voz de Dios que abre los cielos. da voz de Deus que abre os céus. Ahora mira, Agora olhem. Jesús entonces al responderle a Satanás, Então Jesus, ao responder a Satanás, no va a usar su experiencia, não vai usar a sua experiência, sino que dice, escrito está. mas ele diz, está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, Nem só de pão viverá o homem, sino de toda palabra que sale de la boca de mas de Dios. toda a palavra que sai da boca de Deus. Este texto es un texto claramente que proviene de Deuteronomio 8.3. Esse texto provém claramente de Deuteronômio 8.3. Y Deuteronomio 8.3, E Deuteronômio 8.3, en esa parte de la citación, nessa parte da citação o de la cita, desse texto, es un propósito divino para la generación del é desierto. um propósito divino para a geração que viria. La generación del desierto experimentó el alimento enviado del cielo A geração do deserto, ela experimentou o alimento enviado do céu y atravesó por ese desierto e atravessou por esse deserto, espantoso y terrible e espantoso e terrível, para ser sostenido por la palabra de Dios para ser sustentado pela palavra de Deus, que hablaba desde el que cielo falava desde os céus, y caía el maná para alimentar a su e pueblo. caía o maná para alimentar o seu povo. Ahora Cristo tiene 40 días y 40 noches Agora Jesus tem 40 dias e 40 noites, y delante de todo el universo testifica e diante de todo o universo testifica que la palabra de Dios es poderosa para sostenerlo. que a palavra de Deus é poderosa para sustentá-lo, Que es mejor sufrir cualquier calamidad que é melhor sofrer qualquer calamidade que apartarse en un punto de la voluntad do de que se Dios. afastar em um ponto da palavra de Deus, Y de acuerdo con el deseado de toda la gente, e de acordo com o desejado de todas as nações. Jesucristo llevaba en esa ocasión Jesus levava nessa ocasião el peso de los pecados del mundo o entero. peso dos pecados do mundo inteiro. Y con el terrible peso de los pecados del mundo entero, E com o terrível peso dos pecados do mundo inteiro, y padeciendo del apetito humano en un nivel desconocido para los e hombres, padecendo do apetite humano num nível desconhecido para nós. Jesucristo testifica que es mejor sufrir incluso la muerte Jesus testifica que é melhor sofrer inclusive a morte que apartarse de la palabra de Dios do que se apartar da palavra de Deus, para hacer nuestra propia voluntad frente a la tentación. para fazer nossa própria vontade diante da tentação. Mira esto. Olhem isso. Yo recuerdo en un momento de mi vida Eu me lembro num momento da minha vida, cuando vivía en los Estados Unidos. quando eu vivia nos Estados Unidos. Corría el año 2009 Passava o ano de 2009 y yo estaba estudiando inglés como segunda lengua. e eu estudava inglês como segunda língua. Y mi casa quedaba aproximadamente a unos 3 kilómetros de la universidad. E a minha casa estava aproximadamente a uns 3 quilômetros da universidade. Probablemente más, probablemente 5 kilómetros. Talvez uns 5 quilômetros. Y lo único que tenía para ir a la universidad E a única coisa que eu tinha para ir até a universidade era una bicicleta. era uma bicicleta. El problema era que era invierno O problema era que era inverno y la temperatura el día anterior e a temperatura do dia anterior había llegado a menos 12 grados tinha centígrados chegado a menos 12 graus y había caído nieve e tinha caído neve y el suelo estaba congelado. e o chão estava congelado.
Cuando eso sucede, Quando isso acontece, lo más recomendable que usted puede hacer o mais recomendado que você pode fazer es no manejar la bicicleta. é não andar de bicicleta. Pero yo no sabía eso. E eu não sabia disso. Así que tomé mi chaleco, Então eu vesti o meu paletó, puse mis guantes eu pus minhas luvas, y tomé la bicicleta y me fui a la eu universidad. peguei a bicicleta e fui para a universidade. Cuando llegué a la universidad, Quando eu cheguei na universidade, no podía abrir las manos. eu não podia abrir as mãos. No conseguía separar mi mano del volante. Eu não conseguia separar minha mão do guidão. Mis manos estaban realmente congeladas. Minhas mãos realmente estavam congeladas. Y en ese momento E nesse momento, iba pasando un amigo que estudiaba conmigo. ia passando um amigo que estudava comigo, Él era de República Dominicana que era da República Dominicana, y tenía una música bastante común en esas islas caribeñas. e ele tinha uma música bem comum nessas ilhas do Caribe, Todo volumen a todo volume, en un Nissan Altima último modelo. num Nissan do último modelo. Estoy seguro que ese Nissan Altima tenía suficiente calefacción E eu tenho certeza que esse Nissan tinha bastante calefação, para mantener su cuerpo bien caliente. para manter o seu corpo bem quentinho. En ese momento yo fui tentado. E nesse momento eu fui tentado. Señor, Senhor, yo creo en ti. eu creio em Ti. Después de estudiar inglés voy a colportar. Depois de eu estudar inglês, eu vou comportar. No he querido trabajar de manera ilegal. Eu não quero trabalhar de maneira ilegal. Estoy colportando, Eu estou Señor. comportando, Senhor. Soy un misionero. Eu sou um missionário. Pero mis manos están atadas al volante. Mas as minhas mãos estão congeladas no guidão. Puedo abrirlas. E eu não posso abrir nem sequer isso. Y ese impío E esse ímpio está en un Nissan Altima de último está modelo. num Nissan de último modelo, Su cuerpo bien calientito. com seu corpo bem quentinho. Y yo estoy muriendo de frío. E eu estou morrendo de frio. Usted seguramente ha sentido eso. Você com certeza já sentiu isso. Momentos en los cuales su experiencia intenta arrancar su fe. Momentos nos quais a sua experiência tenta arrancar a sua fé. Momentos en los cuales Satanás le dice a usted, si tú fueses hijo de Dios, Momentos onde Satanás te diz, se você fosse o filho de Deus, no estarías en esta não situación. estaria nessa situação. Pero ¿qué ocurre cuando nuestra experiencia con el pecado Mas o que acontece quando a nossa experiência com o pecado nos hunde en la más profunda desesperación? nos afunda na pior das dos desesperos? El camino a Cristo dice, el conocimiento de tus promesas rotas O caminho a Cristo diz, o conhecimento das suas promessas quebradas hace desesperar. faz desesperar. ¿Qué ocurre cuando usted tiene toda esa experiencia pasada O que acontece quando você tem toda essa experiência passada y al enfrentar la tentación, e ao enfrentar a tentação, el enemigo le dice, o inimigo te diz, ya caíste la semana pasada, você já caiu semana passada, ya lo intentaste antes você já tentou isso antes y no lo has logrado. e você não conseguiu. ¿Quién te dice que ahora vas a poder E quem lograrlo? falou que agora você vai conseguir? Mira lo que eres. Olha o que você é. Mira lo que siente tu corazón. Olha o que seu coração sente. Mira lo que experimenta tu cuerpo. Olha o que seu corpo está No passando. vas a poder resistir. Você não vai poder Eres resistir. un caído. Você é um caído. Eres un débil. É um fraco. Ya caíste hoy. Você já caiu hoje. Vas a caer mañana. Vai cair amanhã. ¿Qué es O lo que que é? nosotros necesitamos hacer en ese momento? O que é que nós precisamos fazer nesse momento? Mira lo que dice, por favor, segunda de Pedro, capítulo número 1. Olhem só comigo o que diz 2 Pedro, capítulo 1. Y vamos a comenzar a leer en el versículo número 3 Vamos começar a leitura do verso 3 hasta el versículo número 4. até o verso 4. La palabra de Dios dice así: A palavra de Deus diz assim: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. todas as coisas que dizem respeito à vida e piedade. ¿Cuántas cosas? Quantas coisas? ¿Algunas cosas? Algumas coisas? ¿Un poquito nada más? Um pouquinho somente.
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, Todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade nos han sido dadas por su divino poder, foram nos dadas pelo seu divino poder, mediante el conocimiento de aquel pelo conhecimento daquele que nos llamó por su gloria y que nos excelencia. chamou para a sua glória e virtude. Todas esas cosas que te han sido dadas, Todas essas coisas que te foram dadas, ¿cómo pueden ser adquiridas? como podem ser adquiridas? ¿Cómo pueden ser apropiadas? Como podem ser apropriadas? ¿Cómo pueden ser usadas en la lucha contra Como la podem ser tentación? usadas na luta contra a tentação? El versículo 4 dice así: O verso 4 diz assim: por medio de las cuales, pelas quais, escucha esto, por medio de todas las cosas que te han sido dadas, escutem isso, por meio de todas as coisas que te foram dadas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas. ¿Dónde están registradas esas grandísimas y preciosas promesas? Onde estão registradas essas grandes e preciosas promessas? En la palabra de Na Dios. palavra de Deus. ¿Para qué? Para quê? Escucha esto. Escutem isso. Para que por ellas, Para que através destas, para que por estas promesas, para que por essas promessas, para que por estas palabras, para que por essas palavras, para que creyendo en ellas, para que crendo nelas, para que guardándolas en el corazón, para que guardando-as no coração, para que reteniéndolas en la atención. para retê-las na sua atenção. ¿Qué es lo que ocurra contigo? O que é que acontece com você? Llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, Possais ser participantes da natureza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo havendo escapado da corrupção que há no mundo a causa de la concupiscencia. através da concupiscência. De acuerdo con lo que nosotros estamos leyendo, De acordo com aquilo que nós estamos lendo, solamente aquellos que confíen más en la palabra de Dios, somente aqueles que confiem mais na palavra de Deus, que pongan allí su atención, que ponham ali a sua que atenção, pongan allí su que corazón, ponham ali o seu y coração, no en su e experiencia, não a sua experiência, son hechos participantes de la naturaleza divina. são feitos participantes da natureza La divina. plenitud del poder divino desciende sobre ellos. A plenitude do poder divino desce sobre eles. Son llenos de Cristo São cheios de Cristo y por el Espíritu Santo en su interior. e pelo Espírito Santo no seu interior. Son hechos idóneos para el São conflicto y la feitos tentación. idôneos para enfrentar a tentação. Porque el Espíritu de Dios descendió del cielo, Porque o Espírito de Deus desceu do céu, no con energía modificada, não com energia modificada, sino en la plenitud del poder divino, mas sim na plenitude do poder divino, para hacernos vencedores para nos fazer vencedores sobre toda tendencia heredada, sobre toda a tendência herdada, toda tendencia cultivada toda a hacia el tendência mal. cultivada para o mal. Por el poder de la palabra de Pelo Cristo, poder da morando palavra en la de mente, Cristo morando na mente, morando en el corazón, morando no coração. la naturaleza divina A natureza divina nos invita a participar de su poder. nos convida a participar do Y seu poder. somos hechos idóneos E para el somos feitos conflicto. idôneos para o conflito. Quiero contarte una pequeña historia acerca del poder de la palabra. Eu de quero te Dios. contar uma pequena história acerca do poder da palavra de Deus. En el año 2018 conocí a una jovencita llamada Emily. No ano de 2018, conheci uma jovenzinha chamada Emily. Emily había sido diagnosticada con esquizofrenia. Emily tinha sido diagnosticada com esquizofrenia. Tomaba un montón de pastillas. Tomava para monte de poder comprimidos. dormir. Solamente para poder dormir tenía que tomar muchas pastillas. Só para dormir, ela precisava tomar muitos comprimidos. Y Emily tenía solamente 15 años. E tinha somente 15 anos. Y Emily decía escuchar una voz en sus oídos E Emily falava que escutava uma voz nos seus ouvidos, que le indicaba hacer cosas malas. que indicava para ela fazer coisas más. Grítale a tu mamá. Grita com sua mãe. Lanza la puerta. Fecha bate a porta. Haz esto. Faz isso. Córtate la piel. Corta sua pele. Y Emily ya decía que la voz le indicaba quitar su propia vida. E ela dizia que a voz falava para ela tirar a própria vida. Era tan terrible la situación Era tão terrível a situação que Emily ya no conseguía ir más a la escuela que ela já não conseguia mais ir à escola. y estaba de reposo psiquiátrico E estava de repouso psiquiátrico en su hogar. no seu lar. Fuimos a visitar a Emily. Fomos visitar a Emily. Imagínate, yo no tenía ni tengo ningún
bagaje psicológico, Imaginem, eu nunca tive nenhuma bagagem psicológica, ninguna experticia psiquiátrica. nenhum tipo de expertise psiquiátrica. ¿Qué podía hacer ante semejante cosa? O que eu podia fazer diante de uma coisa semelhante? La única cosa que el Señor puso en mi corazón A única coisa que o Senhor pôs no meu coração fue decirle a Emily, Emily, toma esta Biblia contigo foi dizer para Emily, toma essa Bíblia com você y vamos a aprender un texto bíblico e vamos aprender um texto bíblico que vamos a memorizar. que nós vamos memorizar. Santiago 4:7. Tiago 4:7. Someteos pues a Dios, Submetei-vos, pois, a Deus. resistid al diablo Resisti ao diabo y el diablo irá de e ele vosotros. fugirá de vós. ¿Dónde se encuentra la cita, Emily? Onde está escrito isso, Emily? Y Emily respondía, Santiago 4:7. E ela dizia, Tiago 4:7. ¿Qué dice Santiago 4:7, O que Emily? diz Tiago 4:7, Emily? Y Emily repetía de memoria. E ela repetia de memória. Someteos pues a Dios, Sujeitai-vos, pois, a Deus. resistid al diablo Resisti ao diabo y el diablo irá de e ele vosotros. fugirá de vós. Y mi único consejo fue, E meu único conselho foi, cada vez que escuches esa voz, cada vez que você escute essa voz, repite ese texto bíblico. repete esse texto bíblico. Repítelo una vez más Repete uma vez mais, hasta que la voz salga de ti. até que a voz saia de você. ¿Puedes creer que solamente en una semana Você pode acreditar que em só uma semana Emily fue capaz de volver a la escuela? ela foi capaz de voltar para a escola? Solo repitiendo la palabra bendita cuando venía Somente la voz. repetindo a palavra bendita quando vinha a voz. Esa palabra creaba maná. Essa palavra criava maná. Esa palabra crea justicia. Essa palavra cria justiça. Esa palabra crea poder. Essa palavra cria poder. Y en el mismo lugar donde es invocada, E no mesmo lugar onde ela é el invocada, poder del trono de Dios o se hace poder presente. do trono de Deus se faz Y presente. nuestras vidas son hechas fuertes E as nossas vidas são feitas por el fortes poder bendito de pelo esa poder palabra. bendito dessa palavra. Todo el poder de Dios va en la palabra Todo o poder de Deus vai à palavra para hacer cuanto la palabra dice. para fazer o que a palavra diz. Por esa razón no hay que oír la E experiencia. por essa razão não temos que ouvir a experiência. Por esa razón no tienes que prestar atención a tu experiencia pasada. E por isso você não deve prestar atenção à sua experiência passada. Siquiera si el día de hoy caíste en pecado. Se você caiu em pecado no dia de hoje, No pienses en tu experiencia pasada. não pense na sua experiência passada. No pienses en las circunstancias Não difíciles. pense nas circunstâncias difíceis. No pienses en tu debilidad. Não penses na sua fraqueza Ni en la fuerza de la e tentación. nem na força da tentação. Piensa en su palabra. Pensa na sua palavra. Invoca su palabra. Invoque a sua palavra. Cree en su promesa. Creia na sua promessa. Invoca su autoridad. Invoque sua autoridade. Y allí habrá victoria. E ali haverá vitória en Cristo Jesus. La palabra A tiene palavra poder. tem poder. La palabra creó los cielos A palavra y la tierra. criou os céus e a terra. Y en el lugar donde solamente hay E tinieblas, no lugar onde só há trevas, Dios llega y dice, Deus chega sea e la diz: luz. haja luz. Y la luz de Cristo E a luz de Cristo brilla en el corazón. brilha no coração. La palabra tiene A poder. palavra tem poder. ¿Cómo venció Cristo en contra de la tentación? Como Jesus venceu contra a tentação? Por el poder de la palabra Pelo de Dios. poder da palavra de Deus. Todas sus promesas son Todas nuestras. as suas promessas são nossas. Dios te habla a ti en Deus ella. fala a ti nelas. Y lo que dice es verdad. E aquilo que ela diz é verdade. Tu experiencia no necesita decirte Sua experiência lo não que precisa va te dizer a ocurrir contigo. o que vai acontecer com você. Tu experiencia no necesita predecir A sua experiência não precisa predizer si vas a caer o vas a vencer. se você vai cair ou vencer. Nuestra seguridad no yace en la experiencia. Nossa segurança não está na experiência. Nuestra seguridad está en la palabra Nossa de segurança Dios. está na palavra de Deus. Y Él promete poder. E Ele promete poder. Él promete vencer. Ele promete vencer. Guarda su palabra en la cabeza. Guarde a sua palavra na mente. Deja que llene el corazón. Deixa que enche o coração. Que sus promesas habiten en tu atención. Que as suas promessas habitem na sua atenção. Y comienza a invocar su poder. E que comeces a invocar o seu poder. Sus lecciones. As suas lições. Sus imágenes. As suas imagens. Para que la realidad exterior Para que a realidade externa sea moldeada por la seja palabra de moldada Dios. pela palavra de Deus. Y no por tu experiencia. E não pela sua experiência. Ese es el poder Esse é o poder
que Dios nos promete para que Deus vencer. promete dar para nós. Graba esas benditas lecciones. Grave essas benditas lições. Repítelas cuando venga la tentación. Repete-as quando venha a tentação. Porque esa palabra tiene el poder de atraer tu mente. Porque essa palavra tem o poder de atrair a sua Y mente. como si fuese un imán, Como se fosse um ímã. Dios atraerá tus pensamientos. Deus atrairá os teus pensamentos Y los habilitará para que se purifiquen a sí mismos. e os habilitará para que se purifiquem a si mesmos, De modo que seas vencedor de maneira que você se torne en la vencedor hora de la lucha y la prueba. na hora da luta e prova. Por eso quiero finalizar con un llamado E por en esta isso mañana. eu quero finalizar com um chamado nessa manhã. ¿Cuántos de ustedes Quantos de vocês sienten cierto temor y ansiedad sentem certo temor e ansiedade ante las cosas en las que ustedes recientemente han caído ya? quanto às coisas que vocês recentemente caíram? Quizá elevamos hace poco el tono de nuestra voz, Talvez nós elevamos um pouco o tom da voz, perdimos la paciencia recientemente, perdemos a paciência recentemente, o caímos en mirar, contemplar o escuchar aquello que solo nos destruye. ou caímos em olhar e ouvir aquilo que somente nos destrói. Probablemente al escuchar estas presentaciones, Provavelmente a escutar essas apresentações, probablemente al escuchar la predicación de nuestro hermano Silverino, provavelmente ao escutar a pregação do nosso irmão Silverino, tu corazón quiso engañarte, o seu coração quis te enganar, diciéndote una vez más, dizendo-te mais uma vez: ya has fracasado demasiado, você já fracassou demais, ya has luchado en vano você já lutou em vão y eres un perdedor. e és um perdedor. La tentación te ha vencido A ya. tentação te venceu já. Eso no es para ti. Isso não é para você. Eso es para esta gente de IAG que cree en el perfeccionismo. Isso é para esse pessoal do IAG que crê em Pero perfeccionismo. no es para ti. Mas não é para você. Mejor vete y escucha otra cosa. Vai melhor escutar outra coisa. Vete y escucha del poder del pecado. Vai escutar do poder do pecado. Del poder de la naturaleza. Do poder da natureza. Y reposa en paz. E descanse em paz. Deja este perfeccionismo atrás. Deixa esse perfeccionismo para lá. Deja este discurso atrás. Deixa esse discurso para lá. Esto no es para ti. Isso não é para você. En el nombre de Jesucristo, No nome de Jesus Cristo, yo quiero decirte hoy, eu quero te dizer agora. la voz de la experiencia A voz da experiência no determina não determina el resultado de la lucha contra o la resultado da tentación, luta contra a tentação. a menos que se lo permitas. A menos que você permita. Pero si tu mente y corazón se quedan y se centran en el poder de la palabra Mas se sua mente e coração se centram no poder da y palavra decides creer la e palabra de você Dios decide escrita acreditar na palavra de Deus escrita y te aferras a sus promesas e se apega às suas promessas y crees que no hay tentación que pueda sobrevenir a nosotros, e crê que não há tentação que possa vir a nós, de la cual Dios ya no proveyó ya da la qual Deus salida, já não proveu a saída, y crees que es poderoso e para crê hacer que é en poderoso para vosotros te fazer vencedor, el querer como el hacer, fazer em vós tanto querer como fazer, y crees que es poderoso para resucitarte del cuerpo e mortal, crê que é poderoso para te ressuscitar do corpo para mortal, sostenerte sin caída para te suster sem queda y presentarte sin mancha e te delante de apresentar él. sem mancha diante dele. Esas benditas promesas Essas benditas promessas te darán el poder para te resistir. darão o poder para resistir. Y Cristo E Cristo estará ali, por el poder de su pelo palabra, poder da sua palavra, dándote su naturaleza te divina dando a sua natureza para divina, enfrentar todo el poder del para enfrentar infierno todo o poder das y trevas permanecer vencedor. e permanecer vencedor. Ese es el poder de nuestro Dios. Esse é o poder do nosso Deus. No escuches más tu experiencia, Não escute mais a sua experiência, ni la voz de cualquier persona nem a voz de qualquer pessoa que diga tener experiencia y autoridad en que la palabra. diga ter experiência e autoridade na palavra. Cree en la palabra. Creia na palavra. Allí está tu poder. Ali está o seu poder. Es el poder de Cristo para ti. É o poder de Cristo para você. Y es absolutamente
capaz e é absolutamente de capaz hacerte fuerte una vez más. de te fortalecer uma vez mais. Una vez más. Uma vez mais, Contémplalo. olhe para Ele. Recibe a Cristo Recebe a Cristo y sé hecho fuerte en el poder de su e palabra. seja fortalecido no poder de Sua palavra. Vamos a orar. Vamos orar. Nuestro Padre Santísimo, Nosso Santíssimo Pai, ayúdanos a creer en tu palabra. ajuda-nos a crer na Sua palavra. Danos fe en tus promesas, Señor. Dá-nos fé em Suas promessas, Senhor. No nos dejes creer ni confiar en nuestra experiencia. Não nos deixes crer ou confiar na nossa própria experiência. Danos fe para aferrarnos a tus benditas promesas. Dá-nos fé para apegar-nos às Suas benditas promessas. Permítenos experimentar el poder de tu naturaleza, E Señor, permita-nos experimentar o poder da Sua natureza, por medio Senhor, de la confianza y fe en tu palabra. através da confiança e fé na Sua palavra. Danos más de tu palabra, Señor, Dá-nos mais de Sua palavra, Senhor, para que en la hora de la crisis para que na hora da crise podamos limitarnos a ella y solo a ella. possamos nos limitar a ela e somente a ela. Tu palabra, Padre Celestial, es poderosa A Sua palavra, ó Pai Celestial, é poderosa y anhelamos que nos haga vencedores. e desejamos que ela nos faça vencedores. Cumple su poder en nosotros, Cumpre o Seu poder em nós, en el nombre precioso de Jesús. no nome de Jesus. Amén, Señor. Amém, Senhor. IAG. Juntos avançaremos.